Irmãos, mais uma vez, estamos relembrando tudo que Jesus fez por nós. É a maneira de nós mostrarmos que realmente nós reconhecemos, valorizamos e procuramos viver o que Ele, Jesus, veio nos ensinar e que hoje Ele nos deu novamente e fez nós relembrarmos tudo através do Consolador, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. E aqui nesta mensagem tem um ponto que eu acho muito importante para nós meditarmos, porque leva a cada um dos irmãos a refletir, porque a Páscoa é para isto. Por quê? Não adianta você comemorar esta Semana Santa e reverenciar Jesus e na segunda-feira você está de costas para Jesus, porque você está lá no pecado, no mundo, fazendo tudo que não deve. Então, o que você fez? Você reconhece o amor, o sacrifício de Jesus, mas você não valoriza. Porque se você valorizasse, você colocava em prática os seus ensinos para ser agraciado por sua bênção. Porque Ele é o nosso Salvador, mas o Salvador, como Ele disse aqui, a todos aqueles que creem, a todos aqueles que obedecem os seus ensinos. Então, todos que não obedecem os seus ensinos, estão de costas viradas para Jesus. Por quê? Porque Jesus, com o seu sacrifício, nos livrou da escravidão do pecado. E o que é o pecado? É a desobediência. Desobediência que é a doutrina e os seus ensinos. Então todos que desobedecem o que Jesus ensinou, não receberam a visão de entender a escravidão de tudo isso que eles fazem no mundo, que gera pecado e vai contra os princípios quais Jesus nos ensinou. E aqui nesta mensagem, aproveitando este momento de Páscoa, que como diz aqui, é de união e de paz, ele traz a todos nós um momento de reflexão. Então vamos meditar. Diz aqui, é tempo de repensarmos nossas ações e tomarmos novas atitudes na direção das realizações de novos projetos na nossa vida. Então, é tempo de colocar a nossa vida com metas, com objetivos, mas que sejam metas, objetivos justos, que venha trazer benefícios para cada um, mas que esteja pautado dentro dos ensinos dessa igreja apostólica, que com certeza serão bem-sucedidos. É tempo de cultivarmos a verdadeira fé e aceitarmos Cristo Jesus, seu evangelho e o seu exemplo de vida para a nossa própria vida. Então é outro ponto importante. É tempo de nós cultivarmos isso conosco. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Jesus, em nenhum momento, ele deixou de fazer a vontade do seu Pai. Em nenhum momento. E olha que ele sofreu muito. Em nenhum momento, ele deixou de obedecer e fazer a vontade do seu Pai. Em nada. Tudo que ele fez com a aprovação do seu Pai, nosso Deus. Por isso que ele foi bem-sucedido. Então, ele é um exemplo para todos nós sermos seguidos. Aí eu pergunto aos irmãos, todos nós, ou a maior parte dos irmãos que está aqui, são batizados. E voltando ao que eu falei ao levantar as coletas, tudo nessa igreja é feito por amor. E os irmãos se batizaram por amor, por crer verdadeiramente nestes ensinos de Jesus. E que precisamos largar do mundo e tão somente fazer a vontade dele, Jesus. E nós prometemos isso de livre e espontânea vontade, com o propósito de merecermos cada vez mais a graça e a bênção de Deus, santificar cada vez mais o nosso espírito, levando ele à santidade tal para um dia morarmos na eternidade.
Este, eu creio, que foi o objetivo de cada um dos irmãos. E de lá para cá, olha, tem irmãos aqui que recebeu o batismo há mais de 50 anos. Tem irmãos aqui que recebeu o batismo há mais de 40. Tem irmãos aqui que recebeu o batismo mais de 30. E assim por diante. Aí faz essa reflexão aqui, que está nessa mensagem. Você aceitou Cristo Jesus mesmo? Você aceitou o Evangelho de Jesus e você segue o exemplo de vida de Jesus na sua própria vida? É isso que a mensagem está dizendo aqui. Porque se você, lá na sua casa, ou até mesmo aqui na igreja, faz qualquer ato que contraria os ensinos de Jesus, você já não está cumprindo com o seu voto. Então é isso que essa mensagem traz. Ela vai profundo dentro de nós. Então cada um precisa olhar dentro de si. E aqui continua. É tempo de perdão e de fraternidade. Então é isso que nós precisamos meditar. Porque tudo isto requer de nós, quando nós somos humildes e procuramos analisar a nossa vida, nós só vamos melhorar espiritualmente e automaticamente melhorando espiritualmente, nós melhoramos materialmente. Por quê? As nossas atitudes passam a ser melhor. O nosso meio de agir, de falar, de executar os nossos negócios, passa a ser mais justo, mais coerente, mais correto, e todos percebem. É isso que essa mensagem está dizendo aqui. E quando você não faz assim, todos percebem, olha, ele diz que é apostólico, mas olha o que ele está fazendo aqui. Então você não está seguindo o exemplo de Jesus. É isso que essa mensagem está trazendo a nós. Essa reflexão, olha, vamos ser mais humildes e olhar eu mesmo. Não adianta eu ficar olhando o meu irmão, eu tenho que olhar a mim. Por quê? Olha, a salvação é individual. Você que precisa salvar a sua alma, o seu espírito. O teu irmão, é ele que precisa, você pode ajudar. Mas tudo, em grande parte, depende dele. Então você que sabe que a Santa Avó Irmão Aldo está te ajudando para você garantir a sua salvação dia após dia, porque isso é uma luta constante. Nós precisamos então estar cientes desta verdade. Quando nós estamos cientes, nós vamos procurar obedecer. E aqui continua. Assim, a Páscoa é uma nova chance para todos nós. Porque se eu agir assim, eu vou aproveitar este momento para ter uma nova chance. De quê? De me corrigir. De me corrigir. E isso não é para nós termos como uma vergonha, não. É agradecer a Deus de nos dar esta oportunidade, este privilégio de nós nos corrigirmos. Afinal de contas, esta igreja está aqui para nos ensinar. E é isso que nós precisamos aproveitar. Quando nós aproveitamos isso, então a Santa Avó Irmão Aldo tem condições de trabalhar o nosso espírito. E aqui continua, é tempo de assumirmos a fé em Deus e em seus santos. É tempo de amar ao nosso próximo como Jesus amou. É outra coisa. Às vezes a gente fala que ama, mas nem sempre a gente corresponde com isso. Outra coisa, nós falamos assim, eu vejo muitos irmãos até cantar e falar, nós amamos a igreja apostólica. Né? E se eu perguntar isso aos irmãos, eles todos vão falar para mim, não, eu amo a igreja apostólica. Meu irmão, a igreja apostólica é quem? A igreja apostólica é quem? Não é essa parede não, nem é esse prédio aqui não. A igreja apostólica é composta de mim e cada um dos irmãos. Então se eu falo que eu amo o meu irmão, ou melhor, a igreja apostólica, eu estou falando que eu estou amando o meu irmão. Porque a igreja apostólica é nós. Aí, eu estou falando uma coisa, mas vamos analisar dentro de mim, o meu interior. Verdadeiramente eu amo?
É isso que nós precisamos analisar. Às vezes, um discute com o outro, um faz fofoca do outro. Isso é amor? Não. Então, é essas coisas que nós só temos a oportunidade hoje de meditar. E aí continua aqui. E como sabemos que não existe mudança sem sacrifício, então é tempo de nos livrar de tudo que nos tornou menores diante de Deus. Então é tempo de nós olharmos tudo que vem prejudicando a nossa vida, a nossa obediência à Santa Avó, ao irmão Aldo, e fazemos um sacrifício e lutarmos para tirar isso de dentro de nós. Aí aqui diz alguma coisa, os irmãos, eu vou ler, os irmãos podem pensar, mas eu não tenho isso. Mas precisa analisar a fundo dentro de cada um dos irmãos para ver se não tem isso mesmo. O primeiro é egoísmo. Os irmãos falam, não, mas eu não tenho isso dentro de mim. Vou dar um exemplo. Estes que desobedecem à disciplina da igreja, não é um egoísmo? É um egoísmo. Não, eu sei o que eu estou fazendo, não vou fazer isso. Os irmãos perceberam? E se eu perguntasse, os irmãos iam falar que não. Não, eu não tenho isso. Mas é. Se você não se desdobra diante de Deus, da Santa Avó, para obedecer a ela, e questiona o que ela está te pedindo, você é um egoísta. Você não quer ceder para obedecer a Santa Avó. Você quer continuar achando que você está certo. Então os irmãos percebem? Já é um ponto. Por isso que eu digo, irmãos, quando nós ouvimos uma mensagem, nós temos que ser humildes e ponto a ponto, analisando ela. Para que verdadeiramente a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo e o poder de Deus que está aqui, abra o seu entendimento para você ser humilde e falar, opa, eu preciso melhorar. Isso aqui, eu preciso me corrigir. E aí, como diz a mensagem, eu vou fazer um esforço, vou fazer um sacrifício para me mudar. Aqui continua, vou dizer outro. Os irmãos vão falar também que não tem. Os ciúmes. Os ciúmes é terrível. Os ciúmes é terrível. Ah, mas os ciúmes é só no casamento. Não. Tem pais que têm ciúmes do filho e até destrói o casamento do filho. Então precisa pensar bem, né? Os ciúmes entre esposo e esposa, sim, é grave. Mas tem pai que tem ciúmes do filho, e o filho começa a namorar, ou casa, e fica lá bisbilhotando e colocando um monte de minhoca na cabeça de um do outro. Para quê? Para separar. Então isto também precisa ser analisado. Então os irmãos percebem? Conforme a gente vai vendo cada coisa que está nesse boletim, nós precisamos analisar com muita sabedoria. E continuo dizendo, irmão, e eu vou insistir sempre, muita humildade. Muita humildade. A humildade é fundamental para tudo. Aí diz mais, a inveja, a mesma coisa. Mas inveja eu não tenho de ninguém. Precisa analisar. Só o fato de você ver, nossa, mas aquele irmão, nossa, ali, olha, como que ele tem tudo aquilo? Já é um sinal de inveja. Porque se você não tem, graças a Deus, meu irmão está crescendo, olha, que bênção que ele conseguiu aquilo. Percebe como é diferente uma coisa da outra? Os irmãos percebem como é diferente uma coisa da outra? Então por isso que nós precisamos analisar ponto a ponto do que está aqui. Aí diz mais uma outra, hipocrisia. É outra coisa. Fala uma coisa aqui, fala outra lá. A pessoa se confunde toda. A raiva. Não, pastor, mas eu não tenho raiva de ninguém. Só o fato de você virar a cara para o seu irmão já é um sentimento de raiva. Os irmãos percebem? Tudo que está aqui tem sentido. Desde que eu sou humilde para olhar dentro de mim e me corrigir. Aí continua. O preconceito. Não tem preconceito de ninguém.
Será, meu irmão? Aí continua aqui, a intolerância. Não, eu tolero todos. A gente vê tanta coisa, infelizmente, dentro da nossa igreja, por falta de tolerância. Então, irmãos, olha como a gente vai pontuando, ponto a ponto. Os irmãos conseguem perceber o quanto nós temos que melhorar? O quanto nós temos que melhorar para nós olharmos para nós mesmos diante de Deus e dizermos: realmente eu estou mais santificado. Porque continua, olha, o medo. Pastor, eu não tenho medo não. Mas e se surgir um problema na sua vida e você precisa passar com uma cirurgia ou um problema mais grave? Ai, meu Deus, e agora? Isso é medo. Porque se você não tem medo, você não vai... Não, a Santa Avó está comigo e vou passar por isso e ela vai me ajudar. Seja feita a sua vontade. Amém? Os irmãos percebem? Vai mais? O orgulho. Não, pastor, mas eu não sou orgulhoso. Será? A gente vê entre os irmãos, até na maneira de apresentar, os que são orgulhosos. Os irmãos percebem? Tem mais. Vaidade. Outra coisa que faz muitos irmãos desobedecer a disciplina da igreja. Vaidade. Vou até entrar um pouquinho mais. O que é vaidade, irmãos? Os irmãos sabem o que é vaidade? Vaidade é tudo aquilo que você usa que é supérfluo. Ou seja, que você não precisa. Aí você usa para dizer que você é melhor, para achar que está mais bonita, para se enfeitar, para chamar a atenção dos outros, às vezes até para mostrar que pode. Isso é vaidade. Aí analisa, meus irmãos, minhas irmãs, os irmãos aqui são vaidosos? Ah, pastor, mas eu sou meio feio, tenho uma ruga não sei aonde, tenho isso, e eu preciso dar um jeitinho. O que é melhor? O que está por fora ou o que está lá dentro do seu coração? Tanta gente bonita que ninguém quer chegar nem perto. Por quê? Então, irmãos, é isso que nós precisamos analisar. Aí, olha, quanta coisa aqui. Se nós formos parar, irmãos, vamos ser bem consensuosos e humildes. Não temos muita coisa para melhorar? Não temos muita coisa para melhorar? E aí sim nós vamos dar valor ao sacrifício de Jesus, nós vamos dar valor ao ministério de Jesus, nós vamos dar valor a esta obra apostólica que ele restaurou, nós vamos dar valor ao ministério da Santa Avó Rosa, nós vamos dar valor ao ministério do irmão Aldo, por conseguinte, nós vamos ajudar imensamente esta obra de Deus. Imensamente esta obra de Deus. Imensamente esta obra de Deus. Aí alguns podem falar assim: ah, pastor, mas às vezes eu faço isso porque tem lá alguém lá, fica falando de mim, e às vezes eu fico meio tímida ou não sei o quê, e eu desobedeço. Às vezes fala: ah, pastor, mas uma coisa que está acontecendo, vai alguns para a academia, não, mas lá na academia como que eu vou me apresentar? Primeiro lugar, uma academia é um lugar bom ou é um lugar árido? É um lugar árido. Na doutrina, o Filho de Deus frequenta esse lugar? Não. Ah, pastor, mas é um exercício físico. Ora, se você quer ir lá e é um filho temente a Deus, no mínimo você tem que obedecer. Ah, mas eu vou ficar diferente dos outros. Mas tem que ficar. Porque se você é filho de Deus, você tem que mostrar o que você é. E não ser igual àqueles que estão lá. É isso que nós precisamos entender. E isto em outros lugares. O jovem vai lá na escola, especialmente faculdade. Um lugar terrível, triste.
cheio de ilusão, de tanta coisa ruim. Aí o apostólico que está lá, não, pastor, mas eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que conviver com isso, eu tenho que conviver com aquilo, e se eu fizer isso, vamos gozar de mim, eles vão rir de mim. E quantos que riram de Jesus? E quantos que zombaram da Santa Avó? E quantos que zombaram do irmão Aldo? E assim por diante. E eles negaram a sua fé? Não. E o que eles ganharam? O galardão. Então, nós precisamos ser o que somos. E aí, se você agir como verdadeiro apostólico, vai acontecer diferente. No início pode ser até que eles se estranhem, mas depois, pela sua atitude, pela sua justiça, pela sua maneira de ser, e também pela ajuda da avó, que vai te ajudar a dar sabedoria para você aprender aquelas matérias e se sair bem, você vai ser exemplo para eles. Você vai ser exemplo para eles. E provar que vale a pena servir a Deus, obedecer o que Jesus está nos ensinando, e Ele ainda te ajuda na sua vida. E você vai ser próspero, porque você vai ser um bom profissional, um bom médico, um bom engenheiro, e assim por diante. Porque você mereceu. Irmãos, vou até contar um testemunho para os irmãos verem, que é importante isto, o que eu estou mostrando aqui. Tem um jovem, ele está hoje lá em Bauru. Eu estive lá e ele me contou: pastor, eu namorava, olha bem, olha o jovem, presta atenção nisso, que é muito importante. Eu estava namorando, morava em São Paulo os dois. Aí, a minha noiva passou num concurso, na faculdade, para fazer o curso lá em Bauru. E ele namorava. E aí ele pensou: poxa, mas eu aqui em São Paulo, ela lá, não vai dar certo. Ainda mais ela sozinha. Aí ele pensou: eu vou morar lá, junto com ela, mas vou respeitar a doutrina, a disciplina, tudo direitinho. Vou alugar um kitnet lá, não sei como que é lá para mim morar. E ela foi morar lá com outras pessoas lá, outras meninas da faculdade. Ele falou: eu vou ficar lá porque eu posso ajudar ela, porque eu sei como que é faculdade e tudo, e eu estando lá, eu posso ajudar ela. O que ele fez? Ela foi para lá para estudar, ele pegou, largou o emprego dele aqui e foi para lá. Pediu a Santa Avó para ajudar ele. Ele foi lá procurar emprego. E ele foi sincero, fez um monte de entrevistas, chegou numa das entrevistas, já tinha passado na primeira, estava na segunda, e estava entrevistando, ele perguntou para ele: olha, mas por que você está saindo de São Paulo para vir aqui? Aí ele falou: não, porque a minha noiva morava em São Paulo, passou na faculdade, veio estudar aqui, e eu não quero deixar ela sozinha aqui, então eu quero ajudar ela, porque nós pretendemos nos casar e tudo, e eu quero ajudar ela, e eu não quero deixar ela aqui sozinha. Pois o entrevistador, depois que ele passou na entrevista, falou: eu só te aprovei pela sua sinceridade, e a sua atitude é muito linda, de querer ajudar a pessoa que você ama. Olha só. Aí teve mais entrevista. E conforme foi fazendo as entrevistas, ia sendo menos gente. E aí tinha lá ele e mais uma pessoa, que já estava na última entrevista. Aí quando ele chegou lá, ele pensou assim: Santa Avó Rosa, eu e esta pessoa, será que essa pessoa não precisa mais de que eu, vó? Se ela precisa mais de que eu, a senhora dá a vaga para ela. Agora, se eu merecer a vaga, a senhora me dê para mim. Aí naquele dia, aquela pessoa não foi, ele passou e ganhou a vaga. E não parou aí. Ele falou: pastor, eu fiz tudo certinho, respeitei a disciplina da igreja, no namoro, tudo. Acho que com um ano e pouco, eles se casaram, alugaram uma casa, foram morar lá. E aí ele falou: pastor, pagando aluguel e tal, queria comprar uma casa própria. Aí foi lá procurar, achou uma proposta muito boa. Aí foi lá na Caixa Econômica lá para fazer os papéis. Aí disse que quem estava lá fazendo os papéis para ele? Aquela pessoa que estava concorrendo com a vaga com ele lá. E aí aquela pessoa, quando viu que ele estava trabalhando na empresa que ela tinha concorrido, falou: nossa, você está trabalhando aí? Era eu que ia ficar aqui, mas naqueles dias eu encontrei essa vaga que era melhor para mim, eu fiquei aqui e deixei essa vaga para outro. Olha que coisa linda. Conclusão: ele respeitou a disciplina da igreja, foi lá com o objetivo de ajudar a sua namorada, casaram,
agora tem a sua casa própria e vive bem lá. Aí, um jovem, mas porque ele foi obediente e ainda humilde. Ele precisava do serviço, mas ele foi humilde. E a santa avó, olha, se ela precisar mais do que eu, ela fique no emprego. É isso que nós precisamos entender. Aí, olha, um jovem. E não está sendo bem sucedido, mas por quê? Porque está fazendo a sua vida pautado na disciplina e doutrina da Igreja Apostólica. Uma prova de que todos os jovens que obedecerem à doutrina e disciplina da igreja vai ser bem sucedido. Só depende de cada um. Agora, voltando à mensagem, nós temos que olhar tudo que nós precisamos mudar e nem que precisamos fazer um sacrifício e mudar e colocar a nossa vida pautada na doutrina e disciplina que a igreja nos ensina. Para quê? Para ser feliz, para ser bem-aventurado. Pastor, mas é ruim ser perseguido pelos outros, os outros ficam falando um monte de coisa, mas olha o que Jesus disse no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Eu vou ler só um para os irmãos verem, olha. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, dizerem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os irmãos viram? Por que nós não precisamos e não podemos negar a nossa fé? Por que nós precisamos ser um apostólico sincero aqui, lá onde nós estivermos? Por que nossa apresentação precisa ser uma apresentação correta para nós sermos o exemplo de verdadeiros filhos de Deus? E está aí a prova, como este que eu acabei de contar para os irmãos e muitos outros, que a Santa Avó abençoa, que a Santa Avó ajuda. Por quê? Porque fazem a vontade dela. Agora, enquanto os irmãos ficar aí, um ou outro, mas por que isso? Ah, mas eu posso fazer aquilo. Não, mas por que agora é isso? É porque você está lá, ó, com uma destas coisas ruins ainda para melhorar. Porque quando você tem fé e crê verdadeiramente, você não tem dúvida, você não tem porquê. E outra coisa, ninguém reclama. Ai, pastor, mas eu estou passando. Se você confiar, essa luta vai te ajudar ainda mais, você ser mais forte, você ter mais fé, e a avó vai te dar a bem-aventurança dali. Então nós não precisamos de reclamar de nada, porque o poder de Deus está sobre nós. O que nós precisamos é obedecer, porque quando nós obedecemos, chuvas de bênçãos recaem sobre todos nós. Não foi assim que Jesus nos ensinou? O quanto que Jesus sofreu por nós? Aqui o que o profeta Isaías profetizou, que Jesus ia sofrer tudo por nós. E o que Jesus está pedindo de nós, a Santa Avó Rosa, é tão pouco, e obedecendo nós recebemos tanto. Então, irmãos, nós amanhã vamos participar da Santa Comunhão. Aproveite hoje. Se no seu coração tem alguma destas coisas, não perca tempo. Fale com a avó. Fale com o irmão Aldo. Você é ciumento? Pede para a avó tirar isso de você. Você, de uma maneira ou de outra, tem aí inveja de alguma coisa? Pede para a avó tirar isso de você. Se você é egoísta, pede para a avó tirar isso de você. Você é vaidoso? Pede para a avó tirar isso de você. Se você pedir com fé e fazer a sua parte, a avó vai te ajudar. Sabe por quê? A nossa igreja precisa de união. E esta união só vem quando nós tivermos paz. E para nós ter paz, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Para que essa paz seja perene. Não adianta ser uma paz hoje e amanhã não. A paz perene vem de Deus. Isso quer dizer todos os dias. E quando nós temos essa paz, nós produzimos o quê? União. Porque quando eu transmito paz,
eu me aproximo das outras pessoas, as outras pessoas se sentem bem. Se sente bem. Então isso é união. Leva a união, leva as pessoas a te querer bem, porque você transmite algo de bom, de maravilhoso. E é isso que a Santa Avó Irmão Aldo requer e precisa de todos nós. Irmãos, terminando a minha mensagem. Vieram os apóstolos, antes dos apóstolos, os patriarcas, Jesus, os apóstolos e nos dias presentes a Santa Avó Irmão Aldo, todos lutando pela unidade da igreja. Lutando pela unidade da igreja. E para ter a unidade da igreja, não pode ter nenhum desses sentimentos no coração dos apostólicos. Não pode ter. Qualquer um desses sentimentos atrapalha a união. E todos nós somos capazes de tirarmos tudo isto, porque o poder de Deus que está sobre nós é forte o suficiente para nos fazer verdadeiros filhos de Deus. O que falta, o que precisa é a nossa determinação de olharmos, em primeiro lugar, o compromisso que nós temos com Deus, que é o nosso voto, e colocar ele em ação. E ele diz claramente: morrer para o mundo e todo o pecado e viver tão somente para estes santos de Deus. E é isto que a Santa Avó e o irmão Aldo está lutando para conseguir desta obra de Deus. E eles precisam muito desta união. E eles aqui estão dando um momento de reflexão para todos os irmãos refletirem, buscarem força para tirar qualquer um desse sentimento e aí, com seu coração limpo, disposto a fazer a vontade de Deus, vamos participar da Santa Comunhão amanhã e alimentar o seu espírito das virtudes preciosas do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus e lutar de todas as suas forças para que estas virtudes a cada dia sejam acrescentadas mais e mais na sua vida, para você ter força, coragem, sabedoria, entendimento para trilhar neste caminho verdadeiro e ajudar a Santa Avó Rosa nesta grande obra de salvação. Tudo nós temos, só depende da sua decisão. Meu irmão, minha irmã, estão decididos a servir a Santa Avó? Ao Santo Irmão Aldo? Eles estão aqui para lhes ajudar a ser exatamente o que eles precisam nesta obra gloriosa. Só depende de nós. Que a Santa Avó Irmão Aldo abençoe a todos os irmãos e dê muita sabedoria, muito entendimento e, acima disso, muita humildade, para cada um olhar a si mesmo e tudo que precisar mudar. Mudem. E os irmãos vão ver que vai ser maravilhoso. Os irmãos vão ver que vai ser maravilhoso. Pastor, mas eu já sou bem sucedido, a Santa Avó tem me ajudado bastante. Pois ela tem muito mais para te dar. Faça por merecer que você vai ver. E esses que estão ainda patinando, desobedecendo, obedeça. Vocês vão ver quanto isso vai trazer de bênção, de maravilha e até prosperidade na vida de cada um dos irmãos. Porque quanto mais consciência do nosso dever e disposição para servir, maior é as bênçãos e graça destes santos de Deus. Amém. Meus irmãos, quero agradecer imensamente a todos os irmãos pelo seu carinho, pela sua atenção. Eu tenho a certeza que a Santa Avó Irmão Aldo está muito feliz com todos os irmãos pelo esforço que tem feito para participar destas santas reuniões. Quero agradecer também a esses irmãos deste coral por estas lindas mensagens que vai de encontro a tudo isso que nós estamos falando,
porque Deus é maravilhoso e está aqui para dar sempre o de melhor para todos nós. Quero agradecer também todos os obreiros e companheiros de ministério que têm me ajudado imensamente na realização destas santas reuniões. Amém. Convido a todos se coloquem em pé, vamos orar. Irmão Aldo, é maravilhoso. Nós podemos meditar nestes ensinos que o Senhor tem nos dado. É maravilhoso. Nós vemos que o Senhor nos ama e tudo faz para levar a nós a consciência do nosso dever como os verdadeiros filhos de Deus. E mostrando a todos nós que o Senhor, junto à Santa Avó, a Maria Santíssima e ao nosso Senhor Jesus, tem muito para nos dar. Tem muito para nos dar. E deseja imensamente assim fazer. Mas que todos nós precisamos entender e fazer a nossa parte para merecer. E hoje, através desta mensagem, nós entendemos, nós compreendemos que precisamos melhorar. Nós percebemos que nós temos muito a fazer para alcançarmos uma santidade maior, para termos a verdadeira paz dentro de nós e através desta paz construirmos a verdadeira união. Portanto, irmão Aldo, todos esses teus filhos que com amor e carinho estão com o seu coração aberto, pedindo ao Senhor força e sabedoria para vencer tudo aquilo que precisa ser modificado na sua vida, irmão Aldo, o Senhor que está aqui conosco, nós não vemos, mas sentimos o teu amor, o teu poder sobre nós. Ajuda os teus filhos, irmão Aldo. Dá-lhes coragem, dá-lhes fé, para poder renunciar a tudo e o Senhor ter esta honra de ver a nossa igreja unida, à altura do que o Senhor precisa para levar a este mundo a proclamação perfeita, inabalável, de que aqui é a igreja do reino dos céus. Irmão Aldo, pedimos neste momento que nós estamos numa comunhão perfeita, com todo este poder que o nosso bondoso Pai enviou aqui para estar conosco, e temos a certeza que Ele lá do seu trono está nos vendo, felizes. Irmão Aldo, interceda a Ele, para que neste momento Ele possa derramar a sua unção preciosa do seu Espírito Santo sobre todos esses teus filhos aqui presentes, dando as suas virtudes, para que através destas virtudes tenham capacidade de ser humildes, pacientes, bondosos. Através dessa sabedoria, eles tenham discernimento de observar tudo na sua vida, desviar das coisas erradas, do mal, e procurar em tudo com esta sabedoria, tão somente fazer a tua vontade. E também com este poder do seu Espírito Santo, eles possam ter força para dizer não a tudo que vem de tentação, de lutas, para que eles possam ser vencedores e assim estar plenamente de acordo com a tua santa vontade, sendo alimentado cada vez mais destas virtudes preciosas. Irmão Aldo, da mesma forma, toda a nossa igreja, todo o nosso povo, para que nesta unidade de paz possamos promover a união que é tão importante para esta obra de Deus. Irmão Aldo, pedimos também a tua bênção para todos aqueles
que estão passando por momentos de lutas, de dificuldades, problemas, doenças, como estes que, com toda a humildade, vieram perante este altar e aqui colocaram estes nomes. E o Senhor conhece, sabe o problema, a doença, a dificuldade. Irmão Aldo, que esta unção divina do nosso Pai Todo-Poderoso lhes fortaleça, dando coragem, ânimo, fé e a certeza da vitória que o Senhor o dará. E agora despeça todos esses teus filhos nesta paz gloriosa, mantendo todos assim, para que amanhã, nesta verdadeira paz, junto com Jesus, com o reino dos céus, possamos todos nós sermos alimentados com as virtudes preciosas do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. Bondoso Pai, Jesus nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, o Senhor, irmão Aldo, e todos os santos e anjos que aqui estão conosco, a nossa gratidão. A nossa gratidão por mais esta santa reunião, por mais este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeste, e também a nossa gratidão por estas preciosas bênçãos que o nosso Deus derramou sobre todos nós. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa noite.